Oi, gente, meu nome é Rebeca Severo, sou estudante do curso de Psicologia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, faço iniciação científica com o professor Alexandre Pérez e vou falar como fazer a lista de referência de acordo com as normas APA 7ª edição. Eu vou trabalhar aqui as principais formas de referência e caso a forma que você queira não esteja contemplada nesse vídeo, você pode ir na descrição, que lá vai ter um site onde estão disponíveis todas as formas de referências de acordo com as normas APA da 7ª edição. Bom, as referências sempre vão começar com o autor. Então, a gente vai começar trabalhando a quantidade de autores. Para um autor, você vai colocar o sobrenome, vírgula, a inicial do primeiro nome, ponto, a inicial do segundo nome, ponto. E aí, de acordo com a quantidade de nomes que o autor tiver, você vai colocando as iniciais. 2 autores, então, sobrenome, as iniciais, vírgula, e comercial, e aí o sobrenome e as iniciais do segundo autor. Então, no caso de 2 autores, você vai ligar eles não só pela vírgula, mas também pelo e comercial. 3 a 20 autores, você vai listar todos eles, então sobrenomes e iniciais, utilizar a vírgula para separar eles, e quando você chegar no último autor, antes de você citar o último autor, você vai colocar um e comercial. Então, o último autor vai ser precedido pelo e comercial, além da vírgula, como vocês podem ver aí no exemplo. Mais de 20 autores, o que vai acontecer? Você vai listar os primeiros 19 autores e depois somente o último autor. Esses autores que não estiverem nem entre os 19 primeiros e nem que seja o último, vão ser substituídos, vão ser representados, pelas reticências, que são os 3 pontinhos. Então, como vocês podem ver aí no exemplo, tem os 19 primeiros e depois o último. Então, não vai haver mais de 20 nomes no total, tá bom? E nesse caso, não vai ser utilizado o e comercial antes do último autor, vai ser utilizado somente a vírgula mesmo. 2 ou mais trabalhos do mesmo autor. Você vai usar o nome do autor em todos os trabalhos e vai listar os trabalhos por ano. Então, primeiro os mais antigos e por último os mais recentes. Agora, digamos que tenham 2 ou mais trabalhos do mesmo autor do mesmo ano. O que vai acontecer? Você vai ter que organizar na lista de referência em ordem alfabética pelo título do artigo ou do capítulo. Ou, às vezes, se for um trabalho identificado como parte de uma série, então parte 1, parte 2, parte 3, você vai listar em ordem. Então, primeiro a parte 1, depois a parte 2, depois a parte 3. E depois que você organizar na lista de referência, você vai atribuir o sufixo de letra ao ano. Então, começando pelo A, depois o B, depois o C e assim por diante. Aqui no nosso exemplo, eu escolhi o ano de 2019. Então, sobrenome do autor, a inicial, o ano 2019, A. Título do artigo, local em que foi publicado o volume em itálico, o número e aí o intervalo de páginas em que se encontra. E o outro, você vai colocar o sobrenome, a inicial, 2019B, no caso, aí o título do artigo, local em que foi publicado, volume, número, intervalo de páginas. Introdução, prefácio e pós-fácio. Como que vai ficar quando você quiser, por exemplo, citar a introdução de um trabalho, de um livro, que foi escrito por várias pessoas? Bom, esse livro vai ter organizadores, mas no caso você vai começar citando o autor que escreveu o capítulo em questão. Então, o sobrenome de quem escreveu o capítulo, a inicial, o ano. Introdução, que é o capítulo que você quer citar, e aí você vai colocar os sobrenomes e as iniciais dos organizadores, lembrando de ligar o último organizador pelo e comercial. Então, se for um organizador, vai ser org, e se for mais de um, vai ser orgs. O nome do livro em itálico, as páginas em que se encontra e a editora. Artigo com DOI. Sobrenome do autor, inicial, as iniciais, o ano, o título, agora o nome do periódico e o volume vão ser em itálico. O número entre parênteses não vai estar em itálico, a página em que se inicia, a página que se termina e o número do DOI, que vai ser um linkzinho, como vocês podem ver aí no nosso exemplo. Bom, artigos sem DOI vão ser bem semelhantes àqueles com DOI, só que a diferença vai estar no final. Então, em vez de você colocar o DOI, já que esse não tem, você vai colocar a URL, que nada mais é do que o link da onde se encontra o seu artigo. Artigo de revista, o sobrenome de quem escreveu, a inicial, o ano e o mês da publicação, o nome do artigo, nome da revista e o volume em itálico,
o número entre parênteses e os números da página em que se encontra. Então, começa na página 7, termina na página 11, você vai colocar aí. Livros inteiros com os mesmos autores em todos os capítulos. Ou seja, uma só pessoa escreveu o livro. Como que você vai colocar isso? O nome do autor, o ano, o título do livro, que vai estar em letra maiúscula, assim como o subtítulo. Além disso, o título e o subtítulo vão estar em itálico. E depois, para finalizar, a editora. Livros inteiros organizados por um autor, mas com autores diferentes nos capítulos. Então, você quer citar um livro inteiro que foi organizado, por exemplo, aqui pelo Pasquale. Então, o sobrenome do organizador, a inicial, org, se for um só, ou orgs, se for mais de um, ponto. O ano desse livro, e aí o nome desse livro também. E por fim, você vai colocar qual é a editora, que no caso aqui é a Artmed. Agora, capítulos de livros com organizador. No caso anterior, você queria citar o livro inteiro. Nesse caso, você quer citar apenas um capítulo. Então, como que isso vai ficar? Você vai colocar o nome dos autores daquele capítulo, ou o nome do autor daquele capítulo, o ano, o título do capítulo, e aí você vai listar o nome dos organizadores ou do organizador, não esquecendo do e-comercial para ligar o último organizador. Vai apontar se é org ou orgs, o título do livro em itálico, as páginas em que esse capítulo se encontra e, para finalizar, a editora. Agora, a página da web é o conteúdo online. Se essa página for assinada por um autor, você vai utilizar o nome dele. Então, o sobrenome desse autor da página, as iniciais, dia do mês do ano da publicação, ponto e vírgula, o título da página, o nome do site e a URL. Agora, se o texto for escrito por um grupo ou por uma organização, você vai usar o nome do grupo ou da organização como autor. E se o nome do autor e o nome do site forem iguais, você vai omitir o nome do site nessa citação. Então, ficaria o nome do grupo, dia do mês do ano dessa publicação, o título da página em itálico, o nome do site, se for diferente do nome do grupo, e a URL. Agora, se o nome do autor da página não estiver disponível, você vai utilizar o título da página no lugar do autor, né? E além disso, você vai incluir a data de acesso quando for provável que a página mude ao longo do tempo. Ou seja, quando a página pode ser editada publicamente, que as pessoas podem atualizar ela muito rapidamente, você vai colocar o título da página, nesse caso, dia do mês do ano em que foi atualizada essa página, o nome do site, esse dia do mês do ano depois do título da página é então o dia da postagem, né? O nome do site, dia do mês do ano em que você acessou esse site, a URL. Agora, outra situação. Se a data não estiver disponível, o que você vai fazer? Digamos que a data de quando a pessoa atualizou o site não está disponível para você. Então, você vai colocar o nome do autor ou do grupo, n.d. que é no date em inglês, então sem data, título da página em itálico, o nome do site, se for diferente do nome do autor ou do grupo, e a URL. Bom, então, assim ficariam as referências dos nossos exemplos. Então, referências, escrito em uma nova página, centralizado em negrito. As referências, né, a partir da segunda linha de cada referência, fica a 1,25 da margem, ou seja, o mesmo espaço que o parágrafo, com espaçamento duplo, em ordem alfabética, como vocês podem ver, e também por ordem de data. Então, por exemplo, o Pasquale 2018 vem antes do 2010, porque 2008 veio antes, né, de 2010.